As coisas voltaram ao normal aí com o Flamengo, né? Vinha tropeçando diante de times fraquíssimos como o Fluminense, Cuiabá, Chapecoense, né? Grêmio. É inadmissível o Flamengo se quer empatar com esse time horroroso do Grêmio. E não me venham falar que é falta de respeito. O nome disso aqui é verdade. Eu tô falando a verdade. Esse time do Grêmio não é nem que seja fraco no papel. Eu tô falando de futebol. No papel, um timaço aí podia estar no G4, G5, tranquilo. Mas jogando bola, é um dos piores times que eu já vi na minha vida e é com certeza o pior time do Grêmio. Já foi rebaixado, todo mundo ganha do Grêmio, só o Flamengo que não ganha do Grêmio. Impressionante. Tô falando dessa reta, né? O Flamengo deu 2 goleadas na Copa do Brasil. Tô falando dessa partida que o Grêmio ganhou do Flamengo, depois começou a perder para todo mundo. Contra o São Paulo, algum clubista, meio adoentado mentalmente, achava que era normal o São Paulo estar ganhando do Flamengo. Esse São Paulo, ridículo. No papel e no campo, ganhar do Flamengo não é normal. Iludiu muita gente ano passado, acharam que ia ser campeão, que o São Paulo voltou e tal, porque ganhava desse Flamengo. Porra, você tem que colocar a cabeça no lugar e saber que não é normal. E não adianta falar, mas é clássico. Cara, o que decide é bola. E não era normal esse time do Flamengo tropeçar para cima do São Paulo, tomar até goleada. Tomou pau do São Paulo, acho que 2 goleadas no ano passado. Não tem lógica. O normal, dado a diferença dos dois times, é isso aí. 5-1 no primeiro turno, 4-0 agora, e poderia ter sido uns 8. Se o Flamengo bota o pé mesmo para tentar fazer o máximo de gol que conseguisse, eram uns 8. E nós precisamos falar aí do Michael, não é mesmo? O cara que saiu de, porra, odiado pela torcida, que foi a pior contratação, que jogou dinheiro no lixo, para melhor jogador do Flamengo. Porque sim, hoje o Michael é disparado o melhor jogador do Flamengo. Não um pouco melhor do que o segundo, não. É disparado o melhor jogador do Flamengo e do Brasil. Não tem ninguém no Brasil jogando mais do que o Michael nesse momento. Há algumas rodadas, eu diria umas 8 rodadas. Desde quando o Renato Gaúcho chegou, muita gente fala que o Renato recuperou o Michael. Na verdade, eu não penso assim, porque ele já estava numa crescente com o Rogério Ceni. Como o Mauro César diz, o próprio Michael se recuperou, só que eu acho o Mauro César exagerado. Ele tira qualquer mérito do Renato, não é assim, cara. A confiança que o Renato Gaúcho dá pro jogador é outro patamar, cara. Tanto que o Michael já estava na crescente com o Rogério Ceni, estava. Mas quando chega o Renato Gaúcho, essa crescente dele que estava vindo assim, fez assim, ó, de vez. Subiu de vez de patamar, muito. Porque a confiança que o Renato Gaúcho dá para os jogadores é outro nível, cara. Ele tem os jogadores aqui, ó, na mão. Né? Muita gente até diz que o Renato Gaúcho não é bom taticamente, que não, tecnicamente não é um grande técnico. Porra, é muito injusto. Só porque a melhor qualidade dele é ser um gestor de equipe, e o que é uma qualidade incrível, porque, porra, você trabalhar com 30 pessoas, tô falando de jogadores, mais massagista, fisioterapeuta, roupeiro, a porra toda, e conseguir ter tudo isso aqui nas suas mãos, porra, não é pra qualquer um não, meu irmão. E pra mim, é a parte mais importante do futebol. Não que só isso vai fazer você ser um baita de um treinador. Eu não gosto muito do Abel. Ele é um dos melhores gestores de equipe que eu já vi, e por isso ele foi campeão de muita coisa. Se fosse um técnico do que eu tenho a visão de que é bom, né? A minha opinião. Acho que eu teria ganhado o dobro do que ele ganhou ainda. Filipão é outro gestor do caralho. Né? E o Renato Gaúcho, para mim, é o melhor deles em relação a isso. Se você é um grande técnico como é o Guardiola, por exemplo, e você não tem a equipe aqui na mão, não adianta, cara. Mas se você não tem a estratégia, a técnica do Guardiola, mas você tem um grupo na mão, no mínimo esse grupo vai correr por você. E se for um time bom, a qualidade individual vai prevalecer e você vai ganhar título. Então eu acho mais importante, a primeira coisa que você tem que ter como técnico de futebol é gestão de equipe. O Renato Gaúcho tem muita. Por isso que ele melhorou o patamar do Michael da água para o vinho. Michael é um monstro, hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro. O cara saiu do fundo do poço, falando lá do começo da carreira dele. O cara que se envolveu com drogas, que poderia ter ido para o lado do crime, né? E aí se transformou em jogador pela várzea, não por divisão de base. Ele falava que não ganhava nada para jogar no início, jogava de graça. Hoje ele está no maior time do Brasil, tá ganhando uma grana do caramba e jogando pra caralho. Dá gosto de ver o Michael jogar tecnicamente e fisicamente, porque o cara não para um segundo. Ele dá a vida por essa camisa. É muito bom ver o jogador fazer o que o Michael faz com a camisa do seu time. Você sente orgulho de ver aquilo ali, cara. E o Michael merece muito decidir a Libertadores. O Campeonato Brasileiro eu até acho que não dá mais.
O Flamengo jogou muito ponto no lixo. Para e pensa, se o Flamengo ganha do Grêmio, gera 3 pontos a mais, 63. Se o Flamengo ganha do Cuiabá, 2 pontos a mais. Esse o Flamengo foi roubado, tá? Podia ter ganho o jogo. 2 pontos a mais, 65. Se o Flamengo ganha do Fluminense, 3 pontos a mais, 68. E se o Flamengo ganha da Chapecoense, 2 pontos a mais, 71 com jogo a menos. E é algum absurdo dizer que o Flamengo teria que ter ganho todos esses jogos que eu citei e por goleada? Não é absurdo. Então, é certo dizer que o Flamengo jogou o Campeonato no lixo. O Flamengo seria líder com jogo a menos. Jogou no lixo, cara, o campeonato. Jogou no lixo. Né? Tropeçou diante de times. Porra, e não me venha com essa de, você tem que respeitar. Cara, o respeito você dá quando você fala a verdade, quando você não é falso. E eu não vou ser falso, eu tô falando aqui a realidade daquilo que eu vejo. Esses times são horrorosos. Se você juntar o melhor de cada time aí, não dá 1% do time do Flamengo. O Flamengo não tinha o direito de perder para nenhum. Teve erros de arbitragem, Roubos, não foi nem erro, roubo, tá? Roubo com R maiúsculo. Mas mesmo assim dava para o Flamengo ter vencido todo mundo. O que o Flamengo jogou hoje com o São Paulo é o normal do Flamengo. É o normal. Se o Flamengo joga 50% que jogou hoje contra o São Paulo, tinha goleado todo mundo que eu citei. E ainda teve jogo contra o Atlético Paranaense em que o Flamengo fez 2-0 e deixou empatar. Teve aquele lance lá do Kaiser, mas também teve do Gabigol, e mesmo assim o Flamengo foi incompetente. 2-0, jogo na mão. Era controlar e vencer. Né? Então não dá nem para reclamar. Imagina, olha os pontos que o Flamengo foi jogando no lixo, porra. Pra gente fazer o tricampeonato brasileiro aí, cara. Ainda dá matematicamente, mas é muito difícil. O Atlético tem que entrar tem que descer muito, tem que entrar num colapso geral aí. E sabe, sai perdendo o Atlético. Não vai. Falta poucos jogos, falta o quê? 7 jogos, né? 7 jogos, o Atlético tem que tropeçar 3 vezes. O Flamengo ser campeão. O Flamengo não pode tropeçar mais, você ganha todo mundo. Porra, difícil, bicho. Difícil. É impossível? Não é, porque o Atlético Mineiro pega o Palmeiras e pega o Inter. Nada demais o Atlético Mineiro perder essas duas. E pega o Bragantino. Nada demais, por exemplo, empatar com o Bragantino. Então ainda dá. É uma coisa que, nossa, não é a coisa mais impossível do mundo. Porém, o Atlético Mineiro ainda assim é melhor do que todos esses times aí. Pega um Palmeiras que, pra mim, não briga por mais nada no campeonato. Pega um Corinthians que não briga por mais nada no campeonato. Pega um Corinthians, o Corinthians já pegou, já massacrou. Pega o Inter. O Inter briga pelo quê? Pra se manter ali em cima e tal. Não é aquela coisa, sabe? Só que tem outro jogo aí importante nesse negócio aí. Vai pegar um Bahia que é um time fraco, a briga para não cair. E a gente sabe que nessa reta final, o time que briga para não cair, ele sabe, ele tira a força de onde não tem e consegue alguns pontinhos aí. É aquele tipo de jogo contra o time fraco que não é que no começo do campeonato você não pensa em tropeçar, mas na reta final ali, o Bahia, na minha opinião, briga por muito mais do que o Atlético. O Atlético está com o título na mão e o Bahia não está nem perto de estar livre do rebaixamento. É aquele jogo perigoso que o Atlético pode perder ponto. A questão é, o Flamengo vai manter esse nível de futebol até o final e ganhar todas? Eu acredito que se o Flamengo ganhar todas daqui para frente, o Flamengo é campeão. É campeão. Eu acredito que vai ter os tropeços suficientes aí do Atlético. Me cobrem aqui depois, se não tiver. Mas eu não sei se o Flamengo vai manter esse nível. Por quê? Tem a final da Libertadores. À medida que se aproxima da final da Libertadores, é normal o nível do Flamengo cair. A concentração, os caras estão pensando lá, os caras não estão pensando aqui. E é normal do psicológico do ser humano. Se eu sou o Renato, eu começo a colocar jogadores reservas. Porque são caras que estão brigando por oposição. Né? Você coloca ali o próprio Mateuzinho, que é um cara que já mostrou que merece ser titular, mas não é titular. Vai brigar. Você coloca ali o Gustavo Henrique, o próprio Léo Pereira, pode colocar. Coloca o Ramon. Aí você coloca o João Gomes ali no meio de campo. É um time muito bom e é um time de cara que quer brigar. Você coloca o Diego Ribas. Né? Você coloca o Michael, que apesar de estar sendo o melhor jogador do Flamengo, pensando com a cabeça do Renato, eu acho que ele não vai ser titular quando a Arrascaeta voltar. A não ser que a Arrascaeta volte meia boca. E aí fique no banco por causa de precisar mesmo. Então até o Michael. E o Michael também, porra. O jogo pode não valer porra nenhuma. Pode ser uma pelada, ele tem vontade pra caralho. Então ele vai brigar. Você bota um Pedro quando se recuperar. Né? Você coloca um Kennedy. São caras que são bons e estão brigando pelo espaço. Se for com o time titular até o final, não vai ganhar todos os jogos. Porque é normal os caras se distraírem com isso aqui, porque eles estão olhando para ali, para Libertadores. Então assim, tudo voltou ao normal.
Flamengo goleando, jogando pra caramba, porque essa é a qualidade desse time. E vencendo o São Paulo com facilidade, porque assim, o São Paulo é muito fraco e estar vencendo o Flamengo era uma mentira, que a qualquer momento seria desvendada. E foi desvendada esse ano. 5-1 no turno, 4-0 no outro, fora os ameaços, podia ter sido mais em ambos os jogos. Mas eu quero te ouvir. Qual a sua opinião? Você, assim como eu, pensa que voltou tudo ao normal? Esse é o futebol do Flamengo? Ou não? Você acha que o futebol do Flamengo é aquele mesmo que estava de tropeço e tal, essa coisa toda? E o que você acha ainda do título brasileiro? Você ainda confia que dá? Você acha que o Flamengo vai ganhar todas e o Atlético vai tropeçar o suficiente? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral de sempre. Tamo junto, valeu e até a próxima.